Amém, queridos? Hoje deu um pequeno probleminha. Uma das lâmpadas já não funcionou. Os nossos versículos ali dos slides sumiram. Mas tá tudo certo, queridos. Damos sequência assim. Amém? Queridos, essa noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre a grande comissão. Pastor, o que é a grande comissão? A grande comissão, queridos, é uma orientação dada por Jesus aos seus discípulos. E ela consiste na missão de fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. A grande comissão é eu e você fazermos discípulos. É eu e você ensinar aquilo que nós estamos aprendendo. E além de tudo, obedecer o que Jesus está fazendo em nossa vida e o que Ele quer que nós façamos ainda. Essa é a grande comissão, onde eu e você aprendemos a fazer discípulos. Mateus 28, 16 ao 20 nos fala: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou dele e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, essa passagem ela representa a comissão de Jesus aos discípulos para espalhar o Evangelho mundialmente, queridos, com a autoridade dele e a promessa da sua presença contínua. E ele está reafirmando aqui a importância da missão nossa. E ele vai conosco até o fim. Então não precisa nós termos medo de fazer esses discípulos, queridos. Não precisa você ter medo de estar com Jesus, não precisa você ter medo de caminhar com Ele, não precisa talvez você ter medo de assumir alguma coisa dentro da igreja, queridos, porque Ele está com vocês. Queridos, e uma coisa aqui, primeiro de tudo, os discípulos eles são obedientes, sim ou não? O que o versículo fala ali no versículo 16? Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Muitas vezes, queridos, nós vamos ao monte que Jesus nos indica. Sim ou não? Jesus indica os discípulos, vão para a Galiléia e vão lá naquele monte que eu vou aparecer lá para vocês e nós vamos conversar. E Jesus fala assim para você às vezes: assuma essa responsabilidade dentro da igreja que eu vou conversar com você. Sim ou não? E nós vamos em obediência. Nós chegamos ali em obediência. E estamos ali obedecendo o que o Senhor tem para nós. Só que, no 17 já fala assim, quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Queridos, os discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Sabiam quem Ele era, sim ou não? E por que eles duvidaram? Eles sabiam quem era Jesus. Agora vamos pegar aqui para nós. Você sabe quem é Jesus? Sim ou não? Você anda com Jesus? Sim ou não? Jesus já te deu bastante livramentos? Sim ou não? E por que duvidamos das coisas de Jesus? Por que nós duvidamos das coisas que Jesus tem para nós? Esse mês as minhas finanças apertaram. E agora como que vai ser? Quem aqui já passou por aperto financeiro? Levanta a mão. Eu tenho que levantar as duas. E Jesus sempre proveu, queridos. Sim ou não? Talvez você tenha pagado conta que você nem imagina como você pagou. Talvez você tenha feito coisas que você nem imagina como você fez.
E quando Jesus aparece para nós, nós precisamos adorá-lo, queridos. Assim como os discípulos, uns adoraram, outros já ficaram com dúvida. E eu lembro de uma fala, queridos, do pastor Rideu, que ele dizia assim: se Jesus entra pelaquela porta, ele que não gostava muito de abraço, se Jesus entra pelaquela porta, ele falou que ele era o primeiro a abraçar, queridos, se eu deixasse. Sim ou não? Por quê? Porque nós temos que honrar Ele, queridos. Nós queremos beijar Ele, estar com Ele. Nós não duvidamos dEle. Queridos, eu fico pensando uma coisa. Você já pensou? Jesus entrando ali e você olhar assim e falar: ah, esse cara aí é nada a ver. Enquanto uns estão correndo, abraçando, beijando, você está aqui olhando. Será que é verdade? Será que é verdade isso? Nós duvidamos das coisas de Jesus. Nós duvidamos que Ele pode entrar naquela porta e vir aqui ceiar conosco. Nós duvidamos das coisas que Ele tem para nós, queridos. A adoração expressa que Jesus é digno de toda a nossa reverência, queridos. Quando encontramos a Jesus vivo e presente, a nossa resposta deve ser de adoração e entrega total a Ele. Você encontrou Jesus? Você nasceu de novo? Qual que tem sido a tua entrega? Qual que tem sido o seu tempo de adoração ao Senhor? Nem todos os discípulos responderam da mesma forma ali, queridos, imediatamente. E isso é normal, às vezes nós temos essas dúvidas, essas inseguranças nessa jornada. Mas o importante é não desistir disso. Os mesmos discípulos ali, queridos, que ficaram com medo. Porque você já pensou, queridos, também? Morreu. Ressuscitou e entra ali pelaquela porta. Só os mais corajosos, né, queridos? Para ir ao encontro. Mas eles não pararam. Eles não pararam, eles começaram a fazer discípulos por todas as nações. Não foi aquele momento ali de insegurança e medo que travou eles, queridos. Não foi isso. Eles continuaram, nós não podemos parar, porque às vezes nós temos as nossas crises de insegurança e medo, e nós paramos, nós bloqueamos com isso. E eles continuaram fazendo discípulos. Eles continuaram andando. Queridos, e olha só como é interessante que no versículo 18 ali, Jesus já fala sobre a autoridade, queridos. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Ele não chegou e falou assim: você está com medo, você está inseguro, por isso eu não vou conversar com você. Ele não fala isso. Ele já coloca-se como autoridade sobre aquele momento e fala assim, não fala, queridos, mas passa a segurança àqueles que estavam com medo. Sim ou não? Você já pensou se ele aponta o dedo? Fala assim: você é um medroso. Você não vai fazer discípulo em lugar nenhum, que você é medroso. Você já pensou se ele faz isso? Você já pensou, querido, se ele começa a apontar o dedo para a insegurança daquelas pessoas? Mas ele mostra a autoridade que foi dada a ele, queridos. E nisso as pessoas sentem a segurança nele e começam a fazer. Os discípulos sentem essa segurança e começam a fazer. Por isso, queridos, que toda vez que chega alguém inseguro, chega alguém com medo, chega alguém assim, e agora como que vamos fazer? Nós precisamos, queridos, mostrar essa autoridade que Jesus nos deu e falar assim: se sinta seguro na presença do Pai. Se sinta seguro que Jesus está com você. Eu não posso, queridos, pegar essa pessoa insegura e começar a jogar ela para o lado. Eu não posso pegar essa pessoa com medo e começar a jogar para o lado. Trazemos ela para perto, para aqui, para que ela se sinta segura.
Jesus declara que possuía toda a autoridade no céu e na terra. Garantia que a missão vem de alguém que possui poder, queridos, supremo. Ele garantia para aqueles discípulos, falando o quê? Fiquem tranquilos, que eu tenho autoridade e eu vou pedir para vocês ir fazer discípulos, mas é com autoridade que vocês vão ir. Ele não larga de qualquer jeito, queridos. Deus tem um plano na vida de cada um, sim ou não? Deus tem um plano sobre a tua vida. Ele não vai colocar você em lugares talvez que não é para você estar. Ah, mas então é para mim passar por uma dificuldade financeira? Talvez sim. Talvez seja isso. Para começar a dar valor nas coisas, para mim me sentir seguro naquilo. Ah, mas então eu preciso cair nas drogas? Qual que é a segurança que eu ia ter de conversar com alguém no mundo das drogas se eu não tivesse passado por isso? Como que eu ia conversar com as pessoas? Tem como? Não tem, queridos. Não tem. E perceba dentro de você que tudo que você já passou ou que você está passando, tem pessoas que vêm te procurar, sim ou não? E falam a mesma coisa. Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, estou passando por aquele outro. Ah, eu já passei por isso, eu sei como que é, posso te falar algo. Por quê? Porque Jesus ele veio com autoridade sobre as coisas. E Ele nos dá essa autoridade, queridos. Nossa missão tem resplando ali de autoridade de Cristo, queridos, que nos envia. A nossa missão, queridos, ela se encaixa dentro dessa autoridade que o Senhor tem. Qual que é a tua missão hoje? Qual que é a nossa missão hoje, como igreja? Qual que seria? Espalhar o Evangelho. Com autoridade nós fazemos isso. Mateus 28, queridos, 19. Vai falar em fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos pegar essa primeira parte aqui desse versículo, queridos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Queridos, aqui, a missão é fazer discípulos, ou seja, a pessoa que segue, aprende e vive de acordo com Jesus. Sim ou não? Quem aqui está em discipulado? Levanta a mão aí. Glória a Deus, que a maioria estão. Queridos, os discipulados é para quê? Para que é? Aprender e viver como Jesus. E isso, queridos, é um envolvimento global de todas as nações, ele fala. E de fazer discípulos por todas as nações. Queridos, é um compromisso aqui de evangelizar e discipular, não é apenas de converter. Evangelizamos, discipulamos, para que andem igual Jesus. Não é evangelizar para só se converter, queridos. Existe o discipulado, existe o cuidado. Quem aqui está disposto a discipular? Levanta a mão. Gostaria que toda a igreja levantasse a mão. Queridos, é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso. Talvez hoje você não levanta a mão, queridos, por conta disso, por conta desse medo, por conta de insegurança do que você tem. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Você sabe de cor João 3,16? Sim ou não? Todo mundo aqui sabe? Amém? Todo mundo sabe. Você sabia que você pode evangelizar, e você pode discipular, e você pode fazer pessoas andar igual a Jesus, falando João 3,16 para as pessoas? Qual é o medo, qual é a insegurança nisso? Jesus não deu autoridade para nós? Vão e façam discípulos. Essa é a grande comissão.
Se Ele nos deu essa autoridade, queridos, por que eu tenho esse medo? Queridos, quando nós viemos para cá, foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Sabe por quê, queridos? Eu me comparava muito com as pessoas. Sabe, eu ficava olhando às vezes assim as pessoas na internet, eu ficava me comparando assim. E aí aquilo foi acabando assim comigo. Por quê? E aí eu começava a me comparar com o pastor Rideu, começava a me comparar com ele. E o meu pensamento era assim, queridos. Cara, ele estava aqui 7 anos. Eu estou assumindo agora. Olha a trajetória que ele tem. O que eu tenho para oferecer para esse povo? O que eu vou ter? E na hora, queridos, onde eu estava com esses pensamentos, o Espírito Santo me ministrou sobre isso. Mateus 28. E como eu falei para vocês, agora eu estou relendo ali e eu passei essa semana por Mateus 28. E lembrei de novo, queridos, do que o Senhor tinha falado comigo. Ele nos deu a autoridade. Ele nos revestiu com toda a autoridade, queridos. E Ele nos colocou aqui. Nós não precisamos de medo e nem insegurança, porque Ele está conosco. Não importa o que aconteça, queridos, Ele é conosco. Sabe, se Ele colocou você para cuidar de um grupo familiar, Ele é com você, Ele te deu autoridade para isso. Se Ele colocou você para cuidar de uma célula, se Ele colocou você para discipular alguém, se Ele colocou você para estar junto com alguém, olhando, cuidando, discipulando, e não só apenas convertendo a pessoa, mas fazendo com que ela fique um cristã de verdade, que ela caminhe como Jesus caminhou. Você tem essa autoridade dentro de você. Ele vive dentro de você. E Ele quer chegar aos 4 cantos desse mundo. E através de quem que Ele vai chegar aos 4 cantos desse mundo? De mim e de você. E enquanto eu tiver nessa insegurança, nesse medo, queridos, o reino para. Se todo mundo, todos nós, queridos, tivesse essa insegurança e esse medo, como que seria? Nós ficaríamos aqui presos em 4 paredes. Sim ou não? Falando só entre nós. Só coisas que nos agradam. Nós não sairíamos lá fora, queridos. Nós não sairíamos lá fora buscar pessoas, conversar com pessoas lá fora. Por quê? Porque eu tenho medo que eu só sei João 3,16. Eu tenho medo de falar com as outras pessoas lá fora. E esse era o medo que eu tinha. Um dia, vou contar para vocês bem rápido. Um dia eu estava trabalhando ali no posto Espreia, e ali parava um senhor, que era viajante. Queridos, e aquele senhor, ele falava da Bíblia de uma maneira que eu tinha medo de conversar com ele. Tinha medo de conversar com ele. Ele parava, sentava ali atrás da guarita ali. E um dia eu falei, eu vou lá conversar com ele. E sentamos ali conversando. E eu perguntei para ele, eu falei assim, o que leva o senhor estar desse jeito? Ele falou para mim assim, ó, não é porque eu ando porque eu quero. Eu tenho família, mas eu prefiro andar assim. Daí ele começou a falar da Bíblia. Eu falei, como que o senhor entende tanto da Bíblia? Ele falou assim, ó, a única coisa que eu tenho para fazer é ler a Bíblia. É ler. Porque eu saio caminhando, paro, deito, durmo, saio caminhando, paro, deito, durmo. As pessoas me dão de comer. Queridos, e eu fiquei pensando, você já pensou, queridos, um homem desse, dentro de uma sociedade mesmo, ele falando do que ele sabe, do que o Senhor fala com ele? E talvez o inimigo pegou, queridos, destruiu tudo, família, por quê? Da sabedoria dele, queridos.
Quantas pessoas ele ia alcançar? Muitas. Muitas. Queridos, mas aí entra outro ponto que eu fiquei pensando. Você vai conversar com ele, você apanha de Bíblia para ele. Apanha. Falar em Bíblia. Queridos, mas ele adquiriu conhecimento. O conhecimento. Mas talvez ele esqueceu, queridos, de quem habita dentro de nós. Por isso que não vai adiantar, talvez, queridos, nós se tornarmos um cabeção desse tamanho, mas a nossa fé e as nossas experiências com o Espírito Santo, a nossa experiência com as pessoas ser desse tamanho. E eu não estou falando para você, então não precisa estudar, pastor. Não é isso, você precisa estudar sim. Mas é o caso, queridos, que nós precisamos colocar tudo isso dentro do pacote. O estudo com as experiências que o Senhor tem para nós. Se firmar nele. Olhar para ele como essa rocha firme. Queridos, o inimigo ataca onde? Qual que é a primeira coisa que o inimigo ataca? Na nossa identidade, queridos. E depois que eu fui entender que o inimigo atacou na identidade dele e pegou a família dele. E olha onde que ele hoje está tendo tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para ler a Bíblia hoje? Sim ou não? No conforto da tua casa? Sim ou não? Preserve isso. Preserve isso, queridos. Mantenha a tua identidade firme no Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa para onde Ele vai te chamar. Mantenha a tua identidade firme nele. Queridos, olha onde ele estava lendo Bíblia. Olha onde ele estava adquirindo conhecimento. Ele não podia estar passando esse conhecimento para a tua família? Passando para eles, levando eles por um bom caminho? Mas o diabo pegou ele, falou com ele, e queridos, incrível, incrível, porque você falava com ele, mas então, volta para a tua família, vai ver tua família. Não, aqui eu estou em paz. Quando o diabo pega, queridos, é duro. É duro porque, queridos, eu não conseguia conversar com ele. Porque tudo que eu falava, ele falava na Bíblia. Falava alguma coisa, ele citava onde estava. Talvez nessas caminhadas dele, queridos, se ele é um homem convertido, discipulado, nessas caminhadas ele estava fazendo discípulos também. E o que nós estamos fazendo hoje? Se nós temos o tempo, queridos, de estar com o Senhor, temos o tempo de ler a Bíblia, temos o tempo de estudar a Bíblia, será que nós estamos indo e fazendo discípulos? Ou será que nós só estamos convertendo as pessoas? Se converte aí, e aí vai do jeito que vai dando as coisas. Queridos, e nisso tem o batismo e o ensino. Mateus 28, 19 e 20. A segunda parte ali do versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que lhe dei. Queridos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos, isso é uma iniciação de uma caminhada cristã. Sim ou não? Muita gente pensa, queridos, que o batismo é o fim. Me batizei, agora pronto, agora já estou salvo. Agora tudo que eu fizer está tudo certo, não preciso de mais nada.
Não preciso mais que Deus fale comigo, não preciso mais ir à igreja, não preciso mais de discipulado, não preciso mais de nada, porque eu estou batizado. E o batismo não é o fim. O batismo é o começo da sua vida com Deus. Ele representa o começo. No batismo, morre o velho homem e nasce um novo homem. Então não tem a ver com o fim. Tem a ver com o começo de tudo. Ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou, queridos. O discipulado exige ensino, crescimento e essa vivência prática. O que nós estamos ensinando? Qual tem sido a nossa vivência prática com o Senhor? Estamos tendo, queridos, essas oportunidades com o Senhor? Conversávamos ainda, queridos, com a pastora essa semana sobre essas experiências pessoais com o Senhor. Assim. Falei assim para ela que agora eu tenho mais tempo assim para estar lendo, estar refletindo, estar ali. Convido às vezes, queridos, às vezes eu me acho até meio louco, que de manhã eu faço meu chimarrão e sento ali e vou fazer meu devocional e daí eu fico falando. Parece que tem alguém do meu lado. Quer tomar um chimarrão? Como que você está? Posso conversar como que eu estou? E eu comecei com isso, queridos. E eu comecei a ter experiências com isso. Experiências assim sobrenaturais. E aquilo que eu já falei um tempo atrás, as minhas orações eram assim: Senhor, eu não quero ficar contando história dos outros, eu quero contar as minhas histórias que eu tenho com o Senhor. Eu quero poder falar para as pessoas das minhas histórias. E essa semana aconteceu algo, queridos, que estava compartilhando com a pastora. Falei, eu preciso compartilhar isso. Queridos, como que eu fazia os meus devocional, como que eu fazia as minhas coisas? Eu sentava, pegava ali, lia um capítulo por dia, tirava algo daquele capítulo, eu orava, obrigado Senhor, e tchau. E eu comecei a fazer diferente, queridos. Começo orando, agradecendo o Senhor, tomando um chimarrão ali com o Senhor, e começo a conversar com Ele. E fiz meu devocional, vamos orar. Comecei a orar pelas coisas da igreja, pela liderança, pelos pastores, comecei a orar por cada um e tal. E nisso eu fui envolvido, queridos. Eu fui envolvido e eu comecei a orar em línguas, mas uma oração que eu nunca tinha orado antes. E queridos, eu falando com a pastora, assim, sabe o que acontece? Que isso, no nosso meio, precisa se tornar normal. Isso precisa se tornar normal no nosso meio, queridos. E aquilo eu fiquei, uau, que legal que isso está acontecendo. E quando eu me dei de conta, eu estava ali já quase derramando aquele chimarrão. E, queridos, naquele mover gostoso que estava ali. E no comentário que eu fiz com ela, a gente olhou um para o outro assim, sorrimos e falamos, isso precisa ser normal no nosso meio. Por quê? Porque nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor ali. Senhor, fala agora conosco. Senhor, eu estou aqui. Fala conosco. Eu não faço mais o meu devocional ali, queridos, em 10 minutos, correndo tudo, lendo, anotando o que mais ou menos fala comigo, oro e pronto. Eu dedico tempo ao Senhor. Para que depois, queridos, nesses discipulados, nós podemos contar para as pessoas a nossa vivência prática com o Senhor. Porque senão, queridos, nós vamos chegar a discipular alguém, que vivência nós vamos contar? O que nós vamos falar? Qual vai ser o assunto?
Queridos, nossa responsabilidade não é só evangelizar, mas é de cultivar o discipulado e a obediência. Nossa responsabilidade, queridos, não é simplesmente evangelizar as pessoas, mas sim cultivar assim o discipulado. Chamar as pessoas para perto, estar junto com as pessoas, mostrar o amor do Senhor sobre a vida delas. Queridos, existe a promessa ainda, Mateus 28, 20, a segunda parte do versículo, queridos, fala: e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco todos os dias, Ele garante a sua presença contínua sobre as nossas vidas. E Ele está aqui agora. Ele está conosco. Por onde você andar, por onde você passar, Ele está conosco. E aí eu comecei a perceber, queridos, nessas horas ali que eu passo com o Senhor, eu comecei a perceber que Ele sempre esteve ali. Quem não deu ouvido, ou quem não buscou da forma que Ele gostaria que buscasse, fui eu. E eu quero incentivar você, queridos, a tirar esses tempos com o Senhor. Quanto tempo você passa no celular? No dia? Vamos falar aí 4 horas, para não falar muito. Sim ou não? Por baixo, juntando por baixo, umas 4 horas. Pega 10 minutos aqui, 10 minutos ali, 20 minutos depois, 15 minutos depois. Eu não tinha Instagram, queridos. Fui lá, fiz o Instagram, baixei o Instagram, e eu não estou falando para vocês, é errado você ter Instagram. Não. E eu comecei a gostar ali da brincadeira ali. De olhar ali, né, os vídeos e tal. E um dia eu estava ali olhando, a pastora olhou e falou assim: você também não sai mais do Instagram, né? E eu nem falei nada para ela isso. Mas eu peguei isso e falei: opa, tem algo aí. E eu comecei a diminuir, queridos. O que eu comecei a fazer? Como agora eu cuido um pouco mais da casa, e comecei a escutar pregações. Porque antes eu ficava no Instagram. Terminava meu tempo com Deus, fazia minhas coisas ali, né? Resolvi o que tinha que resolver e ficava ali às vezes 10, 15 minutos. Perdendo meu tempo. E nisso, eu escuto ainda o pastor Telmo Martinello, eu gosto de escutar ele. Escuto ele falando sobre isso. Inclusive a pastora me mandou esse vídeo. E eu escuto ele falando sobre isso, sobre as redes sociais, sobre o que você faz, o que você não faz. E ele fala assim: Instagram é bom, mas você entra, faz o que você tem que fazer e sai. WhatsApp é bom, você entra, faz o que você tem que fazer e sai. Você não fica ali meia hora. Que aí você vai ver que o que você tem que fazer no Instagram, ele não dura 1 minuto. Muitas das vezes. E aí nós chegamos no final do dia e nós vamos ver o nosso tempo. Se eu não estou enganado, queridos, ali no celular tem nas configurações o tempo que você vai nos aplicativos, o tempo que você passa nos aplicativos. Dá um enter lá, para você ver. Quanto tempo você passa nos aplicativos? E quanto tempo você tira para Deus? Quanto tempo você fica com Deus? Vou fazer meu devocional de manhã, porque de manhã é sempre melhor, porque daí o resto do dia eu já estou livre, então daí já está tudo certo. Olha o nosso pensamento. Estou livre de fazer meu devocional, se eu fazer de manhã. Não pensamos assim, queridos. Vou fazer de manhã porque as minhas primícias são do Senhor. As minhas primícias são do Senhor. Não importa o que aconteça, as minhas primícias são dele. Sim ou não?
Queridos, em toda a missão que nós temos, queridos, o Espírito Santo é o nosso auxílio. Tudo que nós vamos fazer, o Espírito Santo está conosco. Aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Aqui dentro do culto, o Espírito Santo está com você. Se você sai dali para fora, vai falar com alguém, o Espírito Santo está com você. Não tenha medo, não tenha vergonha do que o Senhor tem para você, queridos. Em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Queridos, nós não estamos sozinhos, nós temos a presença de Cristo junto conosco. Não estamos sozinhos. E nós temos poder. Sim ou não? Você é cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Escutei o pastor Arno falando um pouco sobre isso. E ele fala, como nós nos enchemos do Espírito Santo? Como que nós nos enchemos? Quando nós estamos em casa e estamos pensando em coisas que não vêm do Senhor, nós começamos a louvar. Começamos a louvar a Deus. Começamos a prestar culto a Deus dentro de casa. E nisso nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E nós vamos nos enchendo, e depois que eu escutei essa palavra que o pastor Arno levou, próximo, como que fala lá que a Bia estava fazendo? Talentos. O próximo show de talentos a gente já tem uma dupla, vai ser eu e a Helena. Eu passo um pouco mais de tempo agora com ela, e daí o que a gente faz? E se eu não canto, ela fica brava. A gente pega alguma música e começamos a cantar. E aí eu canto um pedaço, ela canta outro. E aí quando ela canta um pedaço e eu não canto, ela fica brava. Você não vai cantar? Ela já fala para mim. E nós ficamos agora cantando, queridos. Não sei como que é o ouvido do seu Arlindo com a dona Guda ali. Mas nós ficamos cantando. Ficamos cantando dentro de casa. E nos enchendo. Vou me emocionar um pouco, queridos. Tem 2 domingos que eu estou no escritório, queridos. Para vir para cá, que eu estou orando e a Helena entra. E ela entra ali, queridos, do escritório e fica do meu lado orando comigo. E hoje ela orou, falando assim: Jesus, que você use o papai para que pessoas sejam transformadas. Queridos, isso mexeu comigo. É o segundo domingo que ela entra ali orar, queridos, comigo. Antes de vir para cá, porque quando eu estou, às vezes, ali no escritório, ela sempre chega ali. Sempre fica por ali. Quem faz discipulado com nós sabe que cada passo ela entra ali. Esses dias atrás ela falou sobre o quadro que eu contei para vocês. Que ali tem um quadro com os municípios aqui à nossa volta. E hoje ela entrou e eu estava orando e ela chegou do meu lado e eu continuei orando. E eu terminei de orar e ela começou a orar, queridos. E eu não precisou eu chegar e falar para ela: ore, filha, ore. E eu pude entender, queridos, que nós estamos fazendo discípulos. Nós estamos fazendo discípulos, queridos. Nós precisamos olhar até mesmo para dentro das nossas casas. Qual que é o tipo de discípulos que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando?
como nós estamos fazendo, queridos. Porque isso, queridos, dos discípulos é um compromisso, onde cada um de nós estamos nessa missão. Nós estamos nessa missão que o Senhor tem nos dado. E ela continua orando, queridos. Do jeito dela, que ela sempre fala assim nas orações dela. Que o Senhor abençoe todas as famílias. Ela fala bastante da família da Sara. Que o Senhor abençoe as famílias, a família da Sara, a família do José, do Joaquim. E que o Senhor não esqueça de continuar abençoando a nossa família. Ela colocou nas orações dela a nossa família. E por que isso me emociona, queridos? Porque desde pequenininha ela está entendendo que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para fazer discípulos, que nós estamos aqui com essa missão da grande comissão que o Senhor nos deixou, queridos. E ela entende que nós somos família. Nós somos uma família. E da forma que ela orou, queridos, é da forma que eu quero falar com vocês. Que vocês saiam daqui cheios do Senhor. Que vocês saiam daqui, queridos, cheios com essa palavra, dizer assim: eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero escrever essa história que o Senhor tem para nós aqui dentro da colônia. E eu vou sim fazer discípulo aqui dentro da colônia. Para que a partir daqui o Senhor cresça entre todas as nações. Queridos, e quando eu falo todas as nações, se você parar para analisar, dentro da colônia hoje, talvez hoje, aqui no nosso redor, tanto Curitiba quanto todas as regiões, o povo de dentro da colônia é o povo que mais viaja para o exterior. Sim ou não? E como nós vamos alcançar lá fora? Se nós fazemos discípulos, queridos, esse discípulo ele vai fazer mais discípulos. E assim o reino vai expandindo. Assim o reino vai crescendo. Através de um discípulo. Esse discípulo pode fazer 3, desses 3 pode fazer 6, pode fazer 9, pode fazer 12, através de um. Nós chegamos a milhares através de um. Tenha isso dentro do teu coração, queridos. Tenha isso dentro do teu coração, que nós estamos contribuindo para esse cumprimento dessa missão. Você está contribuindo. Queridos, Deus, Ele não nos deve nada. Posso ouvir um amém? Ele não nos deve nada. Mas nós queremos fazer parte dessa história que Ele tem. Quem quer fazer parte dessa história que o Senhor tem aqui dentro da colônia ou pelas regiões? Nós queremos fazer parte disso, e nós temos isso no coração, que as pessoas vão ser cheias, as pessoas vão ser impactadas através da minha e da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém, queridos? Se coloque de pé.